começando agora, nessa parte da tarde, a nossa segunda trilha. Novas fronteiras entre bits e átomos. A gente viu pela manhã como as tecnologias digitais fizeram mudanças na geopolítica global, até fora do planeta, né? A gente falou muito sobre Marte aqui, a viagem para Marte. Só que a gente está querendo trazer agora essas mudanças digitais para um pouquinho mais perto do nosso dia a dia, da nossa rotina. De que maneira o digital pode transformar a forma como a gente produz, distribui e consome. Isso em diferentes setores. A internet e os computadores, né, revolucionaram a forma como as pessoas se expressam, como elas consomem. Hoje em dia eu conheço muitas pessoas que não vão mais a lojas físicas, compram completamente, absolutamente tudo pela internet, fazem tudo pela internet, e essa é a tendência. E mudou também a forma como a gente se relaciona. Essa é a chamada revolução dos bits. E o Chris Anderson, o autor do livro Makers, A Nova Revolução Industrial, ele diz que quando o mundo digital se encontra com o mundo físico, existe uma revolução a nível dos átomos. Ele disse que com as tecnologias de manufatura digital, a democratização nos processos de produção e distribuição vão começar. E justamente para poder falar sobre essas novas fronteiras entre digital e físico, eu quero convidar agora o nosso próximo palestrante, a cientista social, publicitária, curadora de conhecimento e sócia fundadora da Inexplorato. Já foi inclusive classificada pela Organização de Inovação Social Think Olga como uma das mulheres inspiradoras na área de tecnologia. Por favor, seja bem-vinda, Débora M. Seja bem-vinda. Pode pegar aqui o microfone. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Foi bem de almoço, deu para relaxar. Eu estava pensando assim que depois de conversar sobre Marte, acho que nada do que eu possa falar aqui vai ser interessante, assim, sério. Acho que a régua foi num nível que é impossível eu esperar, mas eu espero que, de alguma forma, o que eu tenha a compartilhar com vocês possa ser relevante também para essa discussão tão importante que é dos futuros possíveis. Bom, aqui neste bloco, nessa trilha, a gente vai falar sobre novas fronteiras entre esse mundo dos bits e dos átomos. Eu tenho uma dupla missão, eu vou mediar uma conversa com 3 participantes que, de fato, estão colocando a mão na massa para unir o mundo dos bits e dos átomos. E, para começar e para aquecer essa conversa, eu vou trazer uma perspectiva de um futuro possível que parte da pergunta, né? O que pode acontecer com o consumo, o que pode acontecer com a produção, quando a gente rompe uma barreira que supostamente existe entre o mundo digital e o mundo físico? Existem várias respostas para essa pergunta, existem vários caminhos que a gente poderia percorrer aqui, mas eu gostaria de dar destaque em um dentro desses grandes 20 minutos que nós temos aqui dentro da nossa possibilidade de conversa. Esse caminho, para mim, ele é uma grande oportunidade. Para mim, pensar sobre o futuro é uma oportunidade da gente colocar foco naquilo que é fundamental para a construção de um amanhã que seja mais legal para todo mundo, né? Mais do que prever o futuro, o exercício de imaginar o que vem por aí é uma oportunidade da gente combinar um jogo. Gente, isso aqui é importante, isso aqui é relevante, isso aqui pode fazer diferença para a vida da sociedade como um todo, isso pode ser mais inclusivo, isso pode ser mais bacana, para que o amanhã do Brasil, o amanhã de outros países possa ser diferente. Então, toda vez que eu sou convidada e faço parte desse processo de pensar o futuro, eu tenho esse foco, eu tenho esse olhar de ir em busca daquilo que pode ser mais promissor para as pessoas. E esse caminho promissor, eu acredito que esteja nesse tema do encontro dos bits e dos átomos, em torno da palavra preciso. O que isso quer dizer? Hoje, a sociedade de consumo ainda tem uma relação entre empresas e pessoas calcadas na ideia de que as pessoas precisam. Então, as pessoas precisam de coisas e, teoricamente, as empresas fazem. A gente precisa de coisas antes de nascer. Então, quando um bebê ainda está na barriga da mãe, já existe uma lista enorme de coisas que aquele bebê vai precisar.
Se você colocar no Google, você vai encontrar 1 milhão de blogs te dando as mais variadas dicas sobre o que, de fato, você precisa. Tem listas que têm 50 coisas, tem listas que têm 10 coisas, mas uma mãe e um pai, quando estão gestando um filho, já sabem que aquela criança vai precisar de um montão de coisas. Nessa mesma sociedade do consumo, você também vai precisar de coisas quando morrer. A nossa relação com o mundo do consumo não se encerra quando você parte desta para uma outra. A sua relação com o consumo vai continuar acontecendo, porque você precisa de coisas depois que você foi embora, depois que você morreu. Na teoria, cada um de nós precisamos de coisas e as empresas fazem. Na teoria, nós temos necessidades e as empresas estão aí disponíveis e dispostas, pensando e inovando a favor de resolver os nossos problemas e entregar aquilo que atende às nossas necessidades. Mas, na prática, as coisas não são bem assim. Na prática, se a gente olhar ao nosso redor, nem tudo que a gente tem, de fato, a gente precisa. Me desculpe quem carrega a sua banana num Tupperware. Me desculpe quem carrega a sua banana numa outra embalagem de plástico. Mas, de fato, será que a gente precisa disso? O ganho de escala de produtividade que a gente teve lá no século XX, já no longínquo século XX, trouxe um fenômeno muito marcante para a história do desenvolvimento dos processos civilizatórios. As empresas, as instituições, a indústria, elas começaram a partir da solução de problemas concretos, de necessidades concretas e funcionais da vida cotidiana. A partir do momento que muitas empresas começaram a poder produzir em grande quantidade, a preços muito baixos, a custos muito baixos, que muitas empresas tiveram essa possibilidade, o cenário competitivo entre elas mudou. Se várias empresas podiam produzir a mesma coisa e produzir em grandes quantidades, a possibilidade de ganho se modifica. E, nesse sentido, passou-se a deixar de se preocupar em atender as necessidades concretas e pontuais que os produtos poderiam nos oferecer, e a gente começou a migrar para um outro universo, um universo muito mais subjetivo. A gente não teve, ao longo do século XX, um foco só em produzir coisas para o que as pessoas precisam para viver, mas a gente foi produzir coisas que as pessoas precisam para ser. Os meios de comunicação de massa, as ferramentas de marketing, todo o universo técnico de marketing, que construiu marcas, ao longo do século XX, criou uma relação completamente diferente de quando a gente começou a produzir coisas. Uma camiseta não é mais só para cobrir o nosso corpo. Um produto funcional, que atende e resolve um problema físico, da nossa biologia. Uma camiseta, ela entrega uma construção de uma história que a gente conta para as outras pessoas quando a gente usa. Essa roupa que eu estou usando hoje está contando para vocês alguma coisa, está significando algo sobre mim para vocês, assim como cada um de vocês estão usando coisas que contam essas histórias. Nessa transição entre um caminho e outro, a gente foi se desconectando do que era de fato preciso, se desconectando daquele sentido bastante funcional e construindo outros sentidos que são simbólicos, que são construídos dentro da nossa cultura, que têm simbologias que vão além do que, de fato, era concreto e material lá no começo do século XX. O problema dessa história é que a gente se perdeu um pouco nesse processo. Vocês conseguem responder hoje, intimamente, o que vocês, de fato, precisam para sobreviver? Ou que vocês, de fato, precisam para viver uma vida legal? Quando vocês entram na casa de vocês e vocês olham para os objetos que rodeiam vocês, para os móveis, para os tecidos, para as coisas que estão na cozinha, no quarto, vocês olham para aquelas coisas e falam, isso aqui é fundamental. Eu uso pra caramba, isso aqui é super importante para mim, isso aqui faz diferença na minha vida, isso faz a minha vida melhor, isso faz a minha vida pior. Conforme a gente foi evoluindo nesse exercício de se relacionar mais com marcas do que com coisas, a gente se perdeu bastante nesse processo entre aquilo que é, de fato, fundamental e aquilo que é uma entrega que me traz questões culturais, mas não necessariamente me traz entregas fundamentalmente materiais. Hoje, a gente produz muito do que se usa pouco, mas que dura muito em algum lugar do planeta.
né? Nesse processo de ir para o mundo da imaterialidade, da subjetividade, e ir produzindo coisas que se encaixam nessa imaterialidade, a gente desenvolveu um ímpeto social, uma necessidade social de ter coisas para contar essas histórias, e cada vez mais coisas para contar essas histórias, e cada vez coisas diferentes que mudam de acordo com a estação, que mudam de acordo com as expectativas, que mudam de acordo com o que a sociedade espera da gente. E aí a gente vai produzindo e acumulando, produzindo e acumulando, produzindo coisas que duram mais para alguns, produzindo coisas piores para outros que não vão ter grana para pagar, pirateando, né, criando meios para produzir coisas que sejam acessíveis para aqueles que desejam, mas que não podem ter aquilo que foi feito com qualidade, que foi feito de maneira decente e tudo mais. O problema é que isso está gerando a maior crise da história da humanidade, né? A emergência climática que foi declarada recentemente, é importante que a gente não banalize esses termos. É importante que a gente os repita e que a gente fale, que a gente discuta, mas que a gente não esqueça o significado que tem por trás desses termos, emergência climática, né? Uma série de ativistas e movimentos que estão aí fazendo parte das discussões globais sobre o tema, estavam pressionando as instituições para que as instituições dissessem: estamos, sim, no momento de emergência climática. Porque essas palavras importam, essas palavras vão nos movimentar, essas palavras vão pressionar para que a mudança, de fato, aconteça. Recentemente, o Parlamento Europeu reconheceu essa emergência climática e a expectativa é que outras instituições também reconheçam essa emergência climática. Nesse ímpeto de produzir coisas que atendem só questões subjetivas, que nos separam muitas vezes, porque um tem mais e o outro tem menos, a gente se perdeu e a gente não está encarando da forma como a gente precisa encarar o efeito que isso está causando em relação à nossa possibilidade de futuro compartilhado enquanto espécie, enquanto sociedade. Quando a gente pensa na pergunta em relação ao encontro dos bits e dos átomos, este encontro pode ter uma resposta, pode ter um caminho, pode ter uma das soluções que a gente pode desenvolver em conjunto em relação a esse problema tão fundamental e tão central para esse nosso futuro. E eu acredito que esse encontro está nesse outro olhar que a gente pode ter no universo da produção, no universo das empresas, para a palavra preciso. Deixa eu explicar. Vou voltar um pouquinho na história recente da era digital no qual estamos imersos, para que a gente entenda e dê significado algumas palavras que a gente usa hoje à torto e redondo no mercado, sem pensar muito sobre o que elas significam. Lá no final do século XX, aconteceu um momento muito importante, que foi a união dos nossos corpos com computadores. A partir do momento em que os computadores deixaram de ser máquinas exclusivas de empresas, que ocupavam grandes salas, e se tornaram micro, e foram para as nossas mesas, e depois migraram para os aparelhos celulares que a gente carrega para todos os lados, e agora estão, né, nos mais variados dispositivos, a gente passou a digitalizar a vida cotidiana. E, ao digitalizar a vida cotidiana, a gente começou a fazer o que se chama de reality mining, que é a possibilidade de você coletar dados sobre o que, de fato, está acontecendo no nosso dia a dia. Por onde a gente está andando, com quem a gente está falando, como que a gente está pagando, o que a gente está comprando. Os mais variados hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, hoje podem ser traqueados, podem ser mapeados, porque a cada momento em que eu faço alguma coisa, eu deixo uma marca, né? Eu produzo um dado em torno de cada uma das minhas rotinas. E, ao fazer isso, de maneira não mais individual, mas de maneira coletiva, quando todo mundo agora tem, todo mundo não, mas uma boa parte do planeta tem um desses microcomputadores que digitalizam cada um desses hábitos, a gente caminhou para o Big Data. Big Data é um termo que já está gasto, já está quase velho, né? Mas que o seu sentido também precisa ser pensado, e a importância dele na nossa história também precisa ser pensado. Quando a gente adquiriu veracidade, volume e variedade de dados com suporte tecnológico para processar toda essa base de dados, a gente deu um avanço muito importante na nossa história, que foi a criação de um microscópio.
pensem o Big Data como um novo microscópio. Esse microscópio revela o que é invisível. E o que é invisível? Quando eu mapeio todos os lugares por onde eu andei, não sei se vocês usam aí as diferentes plataformas do Google e recebem todo mês um relatório dizendo por quantos lugares você andou, para quais cidades você foi, quais foram os principais lugares que você visitou. Ali existe uma revelação para você do seu comportamento no mundo. Mostra para você de maneira visível toda a sua pegada que você deixou, né? Toda a cultura que você, na verdade, de que forma você fez parte da cultura a partir dos seus mais diferentes hábitos. Em torno de todo o nosso comportamento existem padrões, existem configurações, existem pré-determinações, existem fluxos de influência acontecendo a todo momento e que se materializam em tudo que a gente faz. Até o momento anterior da digitalização e a produção desses dados que se configurou no Big Data, a gente não conseguia enxergar isso. E as ciências que estudam o comportamento humano, as ciências sociais, o mundo do qual eu faço parte, até então era muito pobre. Por quê? Porque as ciências humanas, né, as ciências sociais, elas se baseiam muito em dados relatados, né, dados que as pessoas falam sobre a vida delas, sobre observação, que pode ter um monte de vieses nessa observação, sobre experimentos laboratoriais que são criados para a gente observar o comportamento. As ciências sociais, elas não tinham a possibilidade de exatidão que outras ciências modernas construíram ao longo dos séculos. Faltava nas ciências sociais a possibilidade de enxergar o comportamento humano de forma mais concreta. E é isso que Big Data fez. Hoje a gente consegue enxergar os padrões comportamentais, a gente consegue enxergar a vida humana de uma forma completamente diferente. O que isso tem a ver com a nossa conversa? As empresas ainda produzem e ainda criam soluções inovadoras com base no achismo. Vamos fazer um grande brainstorming, a gente faz aqui um workshop super criativo, super diferente, vamos inventar os produtos mais legais, inteligentes, maravilhosos. E, geralmente, o que acontece é isso. A gente tem um monte de produto que entrega um valor subjetivo, que narra histórias identitárias, mas que, de fato, não resolvem os problemas cotidianos, que não atendem necessariamente às necessidades concretas que nós temos enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Mas, com o mundo da digitalização, com o microscópio que Big Data hoje nos entrega, nós temos uma possibilidade de conseguir usar bases profundas de conhecimento, reais, que, claro, precisam ser produzidas com qualidade, precisam ser processadas com qualidade, analisadas com qualidade, lembrando de todos os vieses que podem existir dentro dessas bases de dados. Mas a gente ali tem uma oportunidade de de criar produtos, de criar coisas que não necessariamente entregam aquilo que a gente, de fato, precisa. A proposta que a gente tem para o futuro é que a gente olhe para preciso como precisão. A gente agora pode entregar exatidão, a gente pode entregar apuração, a gente pode ir no sentido da palavra preciso, inclusive de redução, apurar, encontrar aquilo que de fato atende às necessidades de pessoas, às necessidades de uma determinada sociedade. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês de quem está caminhando para isso e que é um movimento promissor e que pode nos ajudar a repensar uma linha, né, um setor da sociedade que é muito nocivo para o meio ambiente e para todos os outros setores que compõem a vida em sociedade. Essa empresa aqui, chamada Stitch Fix, ela entrega caixas de roupas para as pessoas. E qual que é a diferença do que ela faz? A empresa, primeiro que tem mais cientistas de dados nessa empresa do que qualquer outro tipo de profissional. São 100 cientistas de dados que são liderados por um cara que, inclusive, trabalhava no Netflix, que era o líder do algoritmo do Netflix, que sai do Netflix e vai trabalhar com moda. O que eles vão fazer? Muito do que a gente usa, das roupas que a gente tem, que
na verdade, que materializam muito essa subjetividade que a gente estava conversando agora, né? A roupa conta muitas histórias, a gente quer que conte essas histórias. É muito difícil para a gente escolher roupa, mais difícil do que a gente acha que é. Entre as bilhões de possibilidades de vestidos, blusas, camisas, calças, meias, chapéus, etc., é super difícil para que a gente, de fato, encontre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se sente bem, aquilo que, quando coloca no nosso corpo, a gente olha no espelho e fala, cara, estou me sentindo super bem. Isso faz com que a gente jogue roupa fora, a gente desperdice roupa, a gente precise comprar cada vez mais roupa, para contar as histórias que a gente quer contar sobre a gente mesmo. Porque a gente está, muitas vezes, desconfortável com aquilo que a gente está usando. O que eles fazem? Eles estão investindo em algoritmos para aumentar a capacidade humana de conseguir selecionar e escolher aquilo que, de fato, as pessoas vão gostar. Porque, se elas gostarem, elas vão usar mais tempo, elas vão ficar mais tempo com aquela roupa, elas vão cuidar mais daquela roupa, elas vão querer ter mais aquela roupa por muito mais tempo do que elas têm hoje. Veja que não é uma empresa que se posiciona como uma oferta sustentável para o mundo, mas é uma empresa que está imbuída de uma preocupação de que é preciso entregar para as pessoas o que realmente é importante para elas. É preciso entregar para as pessoas o que realmente elas vão usar, o que realmente vai ser bom para a vida delas. E escolher roupa é difícil porque a nossa capacidade humana de processar tudo o que é importante para a gente é muito menor do que a gente imagina. A era moderna criou uma ideia de racionalidade que coloca a gente como grandes cientistas, quando, na verdade, a gente é super ruim de cruzar as coisas e chegar a uma conclusão do que é realmente importante para a gente. Os algoritmos agora olham para os dados que as pessoas contam, então eles perguntam coisas para as pessoas em relação ao que elas gostam, mas olham também para que outras pessoas compram, olha para que aquilo que você devolve, que você não gostou, então eles usam muito feedback, e, ao longo do tempo, eles vão apurando o algoritmo deles para que, em determinado momento, eles cheguem numa entrega que vai ser realmente boa para você. Indo além, eles começaram a usar esses dados, depois que eles já tinham uma base legal de relação com seus consumidores, para, então, determinar o que deve ser produzido. Então, quais estampas funcionam, quais estampas não funcionam, quais formatos funcionam, quais formatos não funcionam, quais formatos funcionam para determinadas pessoas e quais formatos não funcionam para outras pessoas. Eles começaram, então, a liderar toda uma cadeia de produção a partir de uma base de dados que faz com que tudo seja muito mais certeiro na escolha de cada um dos componentes que fazem parte daquela cadeia. O que faz com que, a cada momento em que a empresa evolui, eles consigam fazer uma entrega cada vez mais precisa, uma entrega cada vez melhor. No futuro, a única possibilidade que a gente tem é que a gente continue existindo. A gente está num evento onde a gente está discutindo futuros possíveis, e, para mim, o único futuro possível, para a gente chamar de futuro, é que a humanidade precisa continuar aqui. E, para a gente continuar aqui, é urgente, é emergente que a gente, de fato, encare de frente os desafios humanos que estão diante dos nossos olhos, que a tecnologia e a ciência estão deixando claro para a gente que eles existam, e consiga resolver e repensar tudo o que a gente construiu até aqui, que não está fazendo bem para a nossa vida em sociedade. E, para isso, a gente pode usar totalmente o mundo dos bits, a gente pode usar totalmente o mundo dos dados também ao nosso favor, na hora de decidir o que a gente vai fazer com os átomos. A gente tinha possibilidades muito superficiais de conhecer e entender formas de se produzir de maneira muito mais promissora, e hoje a gente tem fronteiras completamente sendo derrubadas no mundo do conhecimento humano, quando a gente produz dados que nos permitem conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa cultura, usar todo esse conhecimento para encontrar meios de produção bastante diferentes. É isso que eu tinha para dizer para vocês.